Olá, internautas. Eu estou aqui com a Camila Sastre e a Gisele Freitas. Elas são duas pré-candidatas a vereadoras da Câmara de Belém, no Pará. Eu vou explicar por que esse pré-candidatas, porque, na verdade, a Camila e a Gisela, junto com a Fafá e a Jane Patrícia, são pré-candidatas de um mandato coletivo. Pouca gente sabe o que é um mandato coletivo e a gente vai falar com elas também sobre isso. A Camila Sastre, ela é cientista social, a Gisele é assistente social, a Fafá é uma liderança comunitária de um dos bairros de Belém e a Jane é professora. Eu estou aqui só com a Camila e a Gisele. As duas outras pré-candidatas não puderam participar, mas eu estou supondo que todas elas estão muito bem representadas aqui pela Camila e pela Gisele. Como vai você, Camila? Quanto tempo a gente não se fala? Tudo bem? Né, João? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui contigo e com a companhia da Gisele, conversando aqui sobre essa pré-candidatura coletiva, né, que nós estamos organizando pelo PSOL. Maravilha. Gisele, tudo bem, Gisele? Prazer conhecê-la. Olá, João. Boa noite. Boa noite aí a quem, né, vai nos escutar, nos ver. Boa noite, Camila. Muito bacana, viu? Essa oportunidade aqui que tu está nos dando para a gente se apresentar. Maravilha. Então, vamos começar vocês explicando. A gente pode começar pela Camila e depois você complementa, Gisele. O que é um mandato coletivo? Pois é, João. O mandato coletivo é essa ideia de ter maior representatividade na Câmara, né? Diante de tanta falta de representatividade, de uma Câmara, pelo menos aqui em Belém do Pará, ser composta majoritariamente por homens brancos, ricos, né? E, de fato, não representar a população, né, em geral, de votar em pautas que são contra a população, inclusive, que, enfim, que não direcionam políticas públicas, pautas de diversidade, de inclusivas, né, para diferentes grupos sociais. A ideia do mandato coletivo é essa força, essa potência, né, da gente se juntar, no caso, a bancada Mulheres Amazônicas, 4 mulheres amazônicas, né, de diferentes origens, diferentes militância, porém que comungam com o mesmo pensamento, que é o pensamento voltado para o social, voltado para o coletivo. Então, a nossa ideia não, que é algo que já acontece, viu, João? O mandato coletivo já existe em outros estados, é sempre bom ressaltar, né? Aqui em Belém, eu não lembro, Gisele, se é o primeiro ano, não lembro dessa informação, mas depois a Gisele pode complementar. Esse é o primeiro ano da pré-candidatura coletiva, né? Mas é uma proposta muito interessante, muito válida, né? Diante dessa falta de representatividade que a gente vê na política brasileira, né? No âmbito nacional, não só local. E a gente espera, né, poder, caso eleitas, fazer esse trabalho em comunhão, com a nossa força, com a nossa militância, que vem bem antes da pré-candidatura, vale ressaltar isso, sabe? A gente tem uma trajetória, nós 4 já temos uma trajetória de luta, de militância, tanto acadêmica quanto política, e a gente só se uniu nesse momento diante da necessidade, né, urgente de lutar por pautas mais representativas da população belenense. A gente está se unindo para conseguir ocupar uma cadeira lá na Câmara Municipal de Belém e, de fato, representar a população que tanto precisa, né? Gisele, se você quiser complementar. E também você já aproveita e fala que é uma bancada amazônica, Gisele. Tá. A pergunta também que tu queres que eu complemente é sobre o que é uma chapa coletiva, João, é isso? Eu acho que a Camila já explicou, tá. Já explicou, acho que está bem explicado. Só acrescentar, né, existem vários
estados já existe essa iniciativa. Só para lembrar aí, quem está nos assistindo, o partido delas é o PSOL, e o PSOL tem uma prática interessante dos mandatos coletivos. Mas eu queria que você, se você quiser complementar, Gisele, tudo bem, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que significa uma bancada amazônica, que é o que vocês representam, né? Como disse a Camila. Isso. Nós somos 4 mulheres e a gente fez questão de, na chapa, só ter mulher. Nós somos maioria de mulheres pretas. E por que a gente fez essa questão de ser uma chapa somente com mulheres? Eu também acho muito importante levantar essa questão. Primeiro que nós somos 51% do eleitorado brasileiro, né, nós mulheres. E aqui, especificamente na capital, em Belém, nós também somos a maioria do eleitorado. Né? A parte significativa dos lares, das periferias, são dirigidos por mulheres, né, mães solo. Nós somos aquelas, por exemplo, agora na pandemia, nos serviços essenciais, os serviços, né, que foram considerados essenciais, nós mulheres também éramos a maioria, né, nesses serviços essenciais. E eu poderia, enfim, né, comentar em vários outros segmentos que nós mulheres estamos à frente e somos a maioria. Portanto, a gente avalia que é imprescindível que nos espaços institucionais, nas casas de poder, onde as políticas públicas elas são decididas, pensadas e elaboradas, a gente considera imprescindível que as mulheres também estejam representadas, né, e não subrepresentadas. E, nesse sentido, é importante a gente também destacar, nós estamos aqui numa capital, né, do estado do Norte, nós estamos em Belém. Essa região aqui faz parte toda da Amazônia, e nós avaliamos também que, não é porque nós avaliamos, na verdade, a história está aí para contar, né? Como essa região ela é altamente explorada, espoliada, né, e sucateada também. A gente vive uma grande opressão regional. Esse é um tema pouco falado, inclusive, mas em especial nós que estamos no norte do país, a gente vive uma grande opressão regional, né? Então, ter essa demarcação da Amazônia no nome da nossa chapa significa que a gente quer demarcar esse território, que é um território de muita luta, de muita resistência, mas também de uma cultura linda, brilhante, de um povo também de muito lutador, né? E a gente quer levar isso para a Câmara Municipal de Belém. É por isso que a gente fez questão de colocar o Amazônia no nome. Bom, você menciona aí a representatividade, né, 51% das mulheres. Qual é a representatividade das mulheres hoje na Câmara de Belém? Na Câmara de Belém, tá? Na Câmara de Belém são 35, né, vereadores, desses 4 são mulheres, sendo que somente uma é uma mulher preta. E as outras mulheres, infelizmente, elas também fazem parte de um jogo político que não vota nenhum projeto de lei que beneficie de alguma forma, né, as mulheres trabalhadoras da nossa cidade, as mulheres periféricas. Então, também não basta ser mulher, né? É importante ser mulher porque a representatividade importa muito, mas essa representatividade ela precisa vir aliada a um projeto de representação, de fato, né? E não apenas de representatividade. Vocês são, como você disse, Gisele, mulheres pretas, né? As mulheres, aí eu começo com a Camila e depois se complementa, as mulheres negras, né, elas trazem uma carga de muita opressão, preconceito, do machismo, do racismo, né? Porque ela tem aí, além da herança escravocrata, a questão do patriarcado que vocês enfrentam. Como é que vocês pretendem trabalhar essas pautas da questão étnico-racial, da defesa da mulher negra e da defesa dos interesses das mulheres em geral na Câmara de Belém? Pode começar com você, Camila. Tá. Primeiramente, é imprescindível ouvir as mulheres, né? Ouvir a população.
E é dessa forma que o nosso mandato, a nossa candidatura, ela já está sendo construída dessa forma. Diálogo com a população, com os movimentos sociais, com os segmentos, né, que lutam pelas pautas, né, dos grupos minoritários. E a partir do diálogo, da escuta, a gente vai formulando, construindo tanto a nossa campanha quanto a nossa candidatura, né, nosso projeto, né, nosso projeto que vai ser quando a gente for eleita. Então, é dessa forma, atuando, escutando, estudando muito, né, que nós somos também estudantes, eternas estudantes, não paramos, e estando nas ruas, ouvindo os movimentos sociais, atuando na militância, né, a militância, estudos e envolvimento com o social. Eu queria que você, Gisele, complementasse, mas também aproveitasse e falasse um pouco como é em Belém a questão do racismo estrutural. Tá certo. Sobre a tua primeira pergunta, né, como é que a gente pretende trabalhar isso caso eleitas, primeiro que se a gente for parar para verificar a questão do SUS, Sistema Único de Saúde, quem mais acessa o SUS, quem mais precisa do SUS, quem mais está na fila dos pronto-socorros e dos hospitais, a gente vai ter ali um perfil. E a grande maioria trissoluta dessas pessoas são mulheres e negras periféricas, moradoras dos bairros periféricos das cidades. Em Belém não é diferente, né? Quem são, como eu já falei, quem são os chefes, as chefes de família, né? Nos bairros periféricos, segundo o IPEA, em média, 46% das famílias moradoras das periferias, isso é um dado do IPEA, são chefiados por mulheres, isso é um dado nacional. Mas a gente, enquanto moradoras das periferias e também frequentadoras, né, de vários espaços desses, a gente também consegue perceber isso só na visualização, né? Então, trabalhar essa questão da saúde é também trabalhar em especial sobre esse corpo, né, que é o corpo negro, feminino, periférico. Trabalhar a questão da educação, né, porque acaba que a mulher, e o programa Bolsa Família, por exemplo, ele está aí para comprovar, né? Nós, mulheres, somos as titulares, por exemplo, do programa Bolsa Família. E por quê? Né? Exatamente aquilo que tu falaste, aquela carga, né, do patriarcal, que nós somos as que mais cuidam, que nós somos as responsáveis pela educação dos filhos. Então, falar e aprovar projetos de lei que invista e melhore a valorização dos profissionais da educação pública municipal, as estruturas das escolas municipais públicas também, isso também afeta em sobremaneira a questão das mulheres, né? Que são as mães e tudo mais. Quando a gente fala de arte e cultura, João, quando a gente fala de arte e cultura, a gente está falando dos jovens, né? Dos jovens pretos, na sua maioria. Então, a gente quer falar de quê? A gente quer falar de biblioteca nos bairros, porque não tem biblioteca nos bairros. Aqui em Belém tem um projeto muito lindo, no Guamá, de uma biblioteca, né, comunitária e tudo mais, mas é um caso muito pontual, que isso com muita garra dos moradores e das moradoras. A gente precisa que isso se torne, não pode ser exceção, tem que ser a regra nas cidades, né? Então, biblioteca nos bairros, para dar conta dessa questão do letramento também. E a gente está falando de corpos femininos e negros, né? Os jovens negros e tudo mais, que são, inclusive, os que mais têm sido assassinados aí, né? Em especial pela polícia e tudo mais. Então, falar de tudo isso é falar em especial das mulheres pretas, periféricas, das cidades. E, desculpa, tu falaste uma outra questão. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão do racismo estrutural, mas aí você levantou a questão da violência que a mulher sofre, que é a questão do SUS, e um dado aí que agrega para a gente saber desse racismo estrutural é uma pesquisa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, aqui em Brasília. A pesquisa mostra, é uma pesquisa da própria da Câmara. Brasília é Câmara Legislativa, então a nossa Assembleia Legislativa, que é o caso de vocês.
Então, mostra que as mulheres negras, elas representam 60, um pouco mais de 60% das parturientes que sofrem violência obstétrica em Brasília, né? Que é um dado assustador, né? E representa aquela que fica jogada de lado porque supõe que ela não sente dor, né? E, enfim. O corpo dela aguenta, né? O corpo porque dela aguenta, a lenda construída pelo racismo... Desculpa, João, termina. Não, pode falar. Então, esse é um dado. você me trouxe esse dado e eu aproveito para agregar isso. Queria que vocês comentassem esse racismo estrutural. Em geral, né, que ele está representado aí na questão da violência em geral contra os negros, a juventude negra, o genocídio e a questão da mulher também aí esse ponto e outros que vocês puderem abordar. Tá, eu falo ou a Camila fala? Pode. Agora você começa, depois ela continua. Pode ser? Então tá bom. Vocês ficam à vontade para interferir, não tem problema não, tá? Tá bom. Olha, esse dado que tu trouxeste, ele é muito assustador e ele não é também pontual, né? Infelizmente. Aqui na cidade, aqui na capital, semana passada, eu acredito, uma semana e meia mais ou menos atrás, saiu também uma entrevista num dos principais meios de comunicação aqui do estado, exatamente de denúncias, né, de mulheres que sofreram violência obstétrica. E não por coincidência, essas mulheres que estavam denunciando eram mulheres negras. Né? E porque tem o construído socialmente, por conta do racismo, que é estrutural e estruturante, foi construída a ideia de que nós, mulheres negras, né, como nós temos o quadril maior, né, como normalmente nós fomos educadas, criadas e existimos para sentir dor, porque nós somos fortes. Né? Então, como nós somos fortes, nós conseguimos aguentar as dores. Né? Saiu, inclusive, uma outra entrevista, que eu não vou recordar onde foi que eu li, porque eu estava pesquisando sobre isso, e na entrevista dizia exatamente isso. O tratamento que nos hospitais públicos é dado para as mulheres, né, as parturientes brancas e as parturientes negras. A questão do remédio, a questão da anestesia, a questão de deixar por horas sentindo dor, é muito diferente esse tratamento. E isso tem a ver justamente com essa construção social que o racismo nos impõe, de que nós temos mais condições de sentir dor do que as mulheres brancas. E não tem nada, não existe nada no nosso DNA, não existe nada que a ciência comprove que isso cientificamente é válido, entende? É construção de fato. Então, quando faz, né, essa associação explosiva e mortífera do machismo com o racismo, aí os índices vão lá para cima, né? O feminicídio, quem mais sofre violência doméstica, as mulheres que mais cresceu nos últimos anos, de 2010 para cá, cresceu o feminicídio em relação às mulheres negras e diminuiu em relação às mulheres brancas. Obviamente que a gente não quer que nenhuma mulher morra, nenhuma mulher, independente da cor da sua pele, mas isso é um dado e isso reflete alguma coisa, né? Então, quando a gente vai falar de políticas públicas, a gente precisa que as casas legislativas, que as casas de poder, elas reflitam essa realidade. Agora, João, imagina, né? Como é que a Câmara de Vereadores, vamos pegar aqui Belém, como é que a Câmara de Vereadores, a grande maioria trissoluta deles são homens, ricos, brancos, heterossexuais. Como é que eles vão formular uma política pública para aquilo que eles não vivenciam? Eles votaram contra ar-condicionado nos ônibus, por exemplo, e eu acho que tu sabes que Belém é uma cidade extremamente quente, né? O nosso clima ele é extremamente quente, úmido. Então, eles votaram contra um direito tão básico, colocar ar-condicionado nos ônibus. Por quê? Porque eles não usam ônibus. Então, para eles, tanto faz. Né? Então, faz parte dessa realidade aí que tu colocaste. Aí eu deixo para a Camila dar uma complementada. Pois é, João, só complementando também a fala da Gisele, tem essa questão, né, do mito da força, dessa força que ela é criada, ela é construída justamente para invisibilizar, para sobrecarregar o corpo negro, né, o corpo da mulher negra, e ao mesmo tempo, na questão da saúde, a negligência médica, né,
que faz com que a vida dessas mulheres seja cada vez mais invisibilizada. Inclusive, eu conheço pessoas que, por serem... tu sabes, né, João, que eu tenho uma patologia, eu já comentei contigo, eu tenho esclerose múltipla, e tem pessoas, conheço pessoas, mulheres, né, que compartilharam dores comigo, que têm a mesma doença que eu tenho, mas não, tem, entre aspas, não tem diagnóstico fechado, não recebem tratamento adequado, não, por conta da condição social, da condição racial, e elas sabem disso, elas sabem. Não só essas pessoas que eu conversei, né, que compartilharam comigo suas dores, suas experiências, mas é algo muito, muito comum mesmo na vida da população negra e periférica, não só daqui da capital paraense, mas em geral. Então, acho que a gente tem que lutar mesmo para o combate ao quase que eu não consigo falar, ao racismo estrutural, é algo que deve ser primordial, né? E acho que talvez uma das pautas principais da nossa campanha. Não adianta ser uma pauta somente feminista, tem que ser feminista, antirracista, anticapacitista. Todas as opressões, elas caminham juntas, João. Isso aí é algo... É fato, né? É fato. Elas se intercruzam, as opressões se intercruzam, se conectam e faz com que a vida, por exemplo, de uma mulher negra periférica com deficiência, ela se torne cada vez mais invisibilizada. As políticas públicas não chegam nela. E é isso que a gente quer mudar no nosso mandato. A gente quer fazer com que chegue, que o projeto de lei que a gente aprove lá, chegue nessa população, chegue nessa mulher que não tem voz, né? Que tem voz, mas sua voz não é ouvida, né? Então, é dessa forma que a gente pretende trabalhar. Combate ao racismo estrutural, ao sexismo, ao capacitismo. Muito bom. Camila, já que você mencionou, e foi bom você lembrar, com certeza a pauta da esclerose múltipla vai estar aí no mandato coletivo, né? Especialmente você que, inclusive, é uma arregimentadora de pessoas que são portadoras da doença, né? Para se ajudar, né, conhecer, buscar melhor tratamento. Como é que você está pensando, caso vocês cheguem lá na Câmara, como que você está pensando em conduzir essa pauta? Certo, João. Não só em relação a pessoas que têm a doença, né, esclerose múltipla. A gente não vai focar, a gente vai abranger um grupo de pessoas com doença crônica, né, que são diversas, inclusive tiveram a vida negligenciadas, acho que é essa palavra, durante a pandemia, né, pela minimização da pandemia, e são grupos de risco, somos grupos de risco. E, então, abranger esse grupo de doentes crônicos, abranger o grupo de pessoas com deficiência, que é um grupo extremamente heterogêneo, né? Pessoas com deficiência física, visual, intelectual, enfim, tentar também abranger as pautas desse grupo. Pessoas com obesidade mórbida, por quê? Porque são pessoas também que precisam de acessibilidade, né? População idosa, porque a gente não pode pensar em acessibilidade e inclusão, que é uma das nossas pautas também, né, da Bancada Mulheres Amazônicas, relacionadas somente ao grupo de pessoas com deficiência. Não. Acessibilidade e inclusão é para todas as pessoas, né? Principalmente para alguns grupos, como eu falei, pessoas com deficiência, pessoas com doença crônica, pessoas que têm obesidade mórbida e população idosa, que população idosa, assim como doentes crônicos durante a pandemia, foram invisibilizados, né? E a gente pretende atuar criando projetos de leis que fortaleçam, né, o SUS, é importante ressaltar, a gente sempre age nesse sentido, e como atendimentos multiprofissionais nas unidades básicas de saúde, na criação de escolas, cursinhos preparatórios também para a classe popular e para pessoas com deficiência, e vários outros que abrangem também pessoas desses grupos que eu citei, né? E relacionando também a sua classe, sempre pensando na questão da renda das pessoas, né? Favorecendo as pessoas que não possuem condições suficientes para ter acesso a algumas
algumas políticas daqui da nossa cidade. Muito bom. Eu já fui avisado aqui que nós só temos 9 minutos, então a gente pedia vocês, infelizmente que o tempo aqui desse programa, desse aplicativo que a gente usa, mas eu acho que dá para, nesses 9 minutos restantes, eu queria que você, Camila, fizesse a sua apresentação, né? Eu acho que é importante o pessoal conhecer um pouco mais sobre as pré-candidatas. Você apresenta e apresenta a Fafá. Depois Gisele se apresenta e apresenta a Jane. Pode ser? Então vamos lá, Camila. Bom, eu me chamo Camila Sastre, tenho 29 anos, sou uma mulher com doença crônica chamada esclerose múltipla e também sou uma pessoa com deficiência por ter sequelas da doença. Eu luto em prol das pessoas com deficiência, minha luta é por inclusão e acessibilidade, né? Sou uma das fundadoras da primeira associação organizada por estudantes com deficiência do Brasil, que é a DD-UFPA, e faço parte de outros coletivos também, feministas e anticapacitistas, voltados às pessoas com doença crônica e pessoas com deficiência. Sou doutoranda na área da sociologia e antropologia, cientista social. Obrigada por lembrar, João. Eu só pensei na militância. E é um prazer estar aqui conversando contigo. E um prazer também compor essa chapa coletiva junto com a Fafá. A Fafá é uma mulher maravilhosa. A Fafá já tem um legado assim na Terra Firme, que é um bairro bastante populoso e periférico aqui da nossa capital, que é a Terra Firme. Ela tem 60 anos de idade e já há 40 anos ela luta por melhores condições de moradia lá para o bairro dela, né, que é a Terra Firme. Por questões ambientais, ela é coordenadora de um projeto maravilhoso chamado Espaço Verde, super conhecida lá no bairro da Terra Firme. E, enfim, contribui bastante também para a luta socialista e em prol das minorias sociais, que minorias que são maiorias, né? Eu erro ao falar minoria, são a maioria da população, então a gente está aqui para representar essa maioria da população. Ótimo. Gisele? Vamos lá. Se apresentar nunca é fácil, né? Porque é mais fácil tu falares do outro e da outra, mas vamos lá. Eu sou a Gisele Freitas, sou assistente social, mestra em serviço social pela UFPA, também me formei pela UFPA. Já tenho aí mais de 15 anos como assistente social, mais mesmo, de 15 anos como assistente social. Uma pesquisadora da área da política urbana, com foco na política habitacional. Como eu sou assistente social, eu fiz parte da diretoria do Conselho Regional de Serviço Social aqui no estado, de 2014 a 2017. Eu milito, João, desde 2002, né? Desde que eu entrei na universidade. De lá para cá, eu não parei de militar. Né? Então, de lá para cá, eu me formei como uma militante socialista, uma militante feminista, antirracista, e que eu considero que é imprescindível para a emancipação da nossa classe, da classe trabalhadora, para a nossa libertação, a gente, de fato, fazer a união das lutas, porque as lutas elas não podem ficar em caixinhas. A luta sindical não é uma, a luta contra as opressões é outra, não. As lutas elas são interseccionalizadas e elas precisam se dar dessa forma. E a minha militância ela é construída em cima disso. Né? Eu nunca fui candidata a nada, eu costumo dizer que eu nunca fui candidata nem a síndica em Belém. Nunca fui candidata a nada, faço parte também da Executiva Nacional de Mulheres do PSOL, né, o partido que a gente faz parte, e essa é a Gisele, né? Então, na verdade, a ideia de eu emprestar o meu nome, emprestar a minha história, a minha disposição e a minha energia é justamente para para contribuir, na verdade, com que mais mulheres, em especial mais mulheres pretas, façam parte dos espaços de poder, que a gente esteja nos espaços de decisão. Porque se tem uma coisa que mulher pode, né, João, é poder. Então, é um pouco disso. E a Jane, gente, a Jane é uma amiga, eu esqueci de falar, mas eu conheci a Jane na especialização da Lei 10.639, que é a lei, né,
que fala da obrigatoriedade do ensino afro-religioso nas escolas. Eu já queria, então, vamos fazer só um parênteses aí antes de entrar na Jane. Tá. Fala rapidinho, mas rapidinho mesmo, sobre como que é a aplicação da 10.639 no município de Belém. Porque aqui em Brasília, por exemplo, as iniciativas são só dos profissionais. A secretaria não tem iniciativa praticamente nenhuma de aplicação da lei. Não é diferente, João, porque, enfim, isso tem a ver total com racismo religioso, né? Então, é uma lei específica que ela vai tratar da história, da raiz, da cultura, da religião afro-religiosa, no nosso caso brasileira, e que isso precisa ser discutido nas escolas, porque as crianças e os jovens precisam saber da sua história, da cultura do seu país, né? E discutir as religiões afro é discutir a cultura do nosso país. E é uma batalha também. Não é porque ela é lei, né? E a gente sabe disso, né? Porque está em lei que as coisas saem do papel. E aqui também é uma batalha grande para que, de fato, isso seja implementado nas escolas. Tarefa a gente fez para a bancada amazônica. Né? Exatamente. Reforçar essa bandeira de luta aí junto aos trabalhadores e trabalhadoras da educação do nosso município, com certeza. Então a Jane, ela é professora. A Jane é professora também. É uma mulher negra, lésbica e do axé, né? A Jane é candomblessista. Ela é mãe Jane, na verdade, né? Então, ela é uma pessoa de uma história de luta também, João, de muita resistência, né? De uma família periférica e tudo mais, com todos os atravessamentos de opressão que a gente sabe que uma mulher negra e sua família passam. Então, a Jane também é uma pessoa que super soma no quesito representatividade, no quesito resistência na bancada Mulheres Amazônicas. Maravilha, gente. Olha, adorei conversar com vocês, matando saudade de Camila e tendo o prazer enorme de conhecer a Gisele. Então, é isso. A gente pode também conversar em outro momento, né? Aprofundar num tema e chamar também Fafá e Jane, quando elas estiverem com disponibilidade. Eu deixo vocês à vontade para me provocar e me convocar para isso, tá? Eu agradeço seria muito. genial. Agradeço Obrigada, muito. João. Grande abraço para vocês. Gratidão, João. Sucesso aí. Vamos ganhar essa parada aí. Vamos ganhar. Vamos lá. Obrigadão, meu amigo. Um abraço, tá? Saudades. Um abraço, João. Tchau, tchau.